Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, verso 2. Provavelmente Paulo estava falando de si próprio. Mas o que seria esse terceiro céu? Com certeza você já se perguntou. Quais são os 3 céus? Nesse vídeo, falarei sobre os 3 céus, porque ninguém está falando sobre isso, a localização exata de Lúcifer. Então bora lá. Aqui Paulo estava falando de si mesmo. Ele é um dos maiores apóstolos na história da Bíblia. Ele tinha vários encontros com Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 são tradicionalmente atribuídos a Paulo. Em 2 Coríntios 12:2 ele foi arrebatado até o terceiro céu. Se existe um terceiro céu, então existe o primeiro e um segundo céu. Várias doutrinas nasceram do fato de que existem 3 céus. Uma das quais é que existem 3 diferentes níveis do céu. Um nível para cristãos super comprometidos. Em outras palavras, um nível de cristãos que obtiveram alto nível de espiritualidade. Um nível para cristãos comuns. E um nível para cristãos que não serviram a Deus fielmente. Mas essa crença não se alinha com as Escrituras. Há quem argumente que Paulo não está dizendo que existam 3 céus, ou mesmo 3 níveis do céu. Mas eu discordo desse ponto porque, para que haja um terceiro céu, antes deve haver um primeiro, e um segundo céu. O céu atmosférico. O primeiro céu. O primeiro céu inclui os seus atmosféricos, incluindo o ar que respiramos, bem como o espaço que envolve imediatamente a Terra. Esta área é chamada de troposfera. A troposfera começa na superfície da Terra e se estende de 8 a 14,5 km de altura, de 5 a 9 milhas. Esta parte da atmosfera é a mais densa. Quase todo o clima está nesta região. A próxima seção acima desta área é chamada de estratosfera. A estratosfera começa logo acima da troposfera, e se estende até 50 km e 31 milhas de altura. A camada de ozônio que absorve e espalha a radiação ultravioleta solar, está nesta camada. Gênesis 1 versículo 6 a 8, nos mostra respostas para a busca de qual é o seu primeiro céu. Lê-se: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. O primeiro céu foi o que Deus criou no segundo dia de suas obras espetaculares na terra, que é chamado também de firmamento, que é a atmosfera imediata acima de nós. Deus criou o primeiro céu, e separou as águas acima da água abaixo. Em Mateus 6 verso 26, onde Jesus se referiu às aves do ar que são alimentadas por Deus, apesar do fato de que eles nem semeiam nem colhem. A palavra grega para ar é Uranus, e é traduzido como céu. Então o firmamento acima é o primeiro céu criados por Deus em Gênesis 1 verso 8. E que maravilha é este primeiro céu, a beleza que você vê no primeiro céu, a vastidão do espaço no primeiro céu. Você pode ver apenas um pequeno vislumbre da glória de Deus no primeiro céu. Você já esteve em um avião e olhou fora da janela e apenas pensou, como grande é o céu. Da próxima vez que estiver em um avião, apenas olhe pela janela do seu avião e apenas reflita sobre o quão grande Deus é, para criar algo desta magnitude. Nossa mente não pode compreender tanto poder. O segundo céu é o espaço sideral. O céu celestial é o segundo céu. Este uso do termo céu refere-se ao espaço sideral, ou o céu estelar, e inclui o Sol, a Lua, e as estrelas. É onde as estrelas, a Lua e o Sol e outros corpos planetários são encontrados. Jesus se referiu a este céu em Mateus 24:29, onde ele disse: E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29 diz: Este cenário é diferente da atmosfera da Terra, ou que chamamos de firmamento. Em Deuteronômio 4:19, Moisés advertiu os israelitas não adorarem as hostes do céu, como as estrelas, a lua e o sol, porque esses elementos também estão no céu, porém este céu não é o reino de Deus, mas de constelações de estrelas.
Acredita-se que Paulo estava se referindo ao segundo céu em Efésios 6 verso 12, que diz: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. A palavra lugares altos é traduzida como reinos celestiais ou lugares celestiais em outras traduções da Bíblia. Vários estudiosos atribuem o segundo céu para ser os céus onde a guerra espiritual acontece, porém a Bíblia não diz expressamente, mas é uma conclusão razoável para chegar. Alguns estudiosos argumentam que o segundo céu era onde um anjo lutou com o príncipe da Pérsia nos dias do profeta Daniel. Tem vídeo aqui no canal que explico por completo, o link estará na descrição. O terceiro céu é o reino de Deus e de seus santos anjos e os seres viventes. Embora este reino seja de fato o reino de Deus, a Bíblia deixa bem claro que Deus não pode ser limitado a ninguém ou a algum lugar geográfico. Na dedicação do primeiro templo na cidade de Jerusalém, o rei Salomão perguntou a seguinte pergunta ao orar para o Senhor. 1 Reis 8 versículo 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Este céu também é chamado o céu dos céus. Nas escrituras é a morada de Deus. Deuteronômio 10 diz: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Quando Jesus prometeu preparar um lugar para nós depois de sua partida da terra, em João 14, ele estava falando sobre o terceiro céu. Sabemos disso porque Jesus disse que há muitas moradas na casa de seu Pai. A morada de Deus é o céu dos céus. No martírio de Estevão, ele viu a visão de Deus e Jesus em pé à mão direita do poder no céu. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para cima no céu, e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. O terceiro céu é onde o diabo e seus anjos foram expulsos, e também é a atmosfera e a presença de Deus. O versículo 24 de Hebreus 9, testifica disso dizendo: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Este é o local que Isaías viu em sua visão. Isaías 6 do 1 ao 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A localização exata de Lúcifer. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutaram contra seus anjos, e não prevaleceu, nem seu lugar foi mais encontrado no céu, e o grande dragão foi lançado, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo mundo, foi lançado na terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Deus expulsou Satanás do céu e o lugar que a Bíblia diz que Deus o enviou foi para a terra. De acordo com as escrituras, vemos também casos em que Satanás aparece aqui na terra, e até no terceiro céu. Jó 1:6 ao 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Satanás não está preso no inferno. A Bíblia não ensina isso. Pinturas e filmes transmitem a ideia que Satanás não está nesta terra. Mas isto está incorreto, e francamente uma mentira. A Bíblia nos revela de tempo em tempo que nosso inimigo, o diabo, joga um papel muito ativo nesta terra e ele acusa os santos em Deus dia e noite. Estamos em uma guerra. O inimigo, o diabo, está nesta terra. E um dos maiores truques que o diabo usa é fazer as pessoas acreditarem que ele não é real, ou que ele não faz parte deste mundo. As referências não canônicas também nos diz que alguns escritos históricos possuem algumas referências sobre o terceiro céu. No segundo livro de Enoque, o terceiro céu é descrito como um local entre corruptibilidade e incorruptibilidade, contendo a árvore da vida, sobre o qual o Senhor descansa, quando ele sobe ao paraíso. Capítulo 8. Duas fontes no terceiro céu, uma de leite e outra de mel.
junto com outras duas de vinho e óleo, fluem para o jardim do Éden. Verso 6. Em contraste com o conceito comum do paraíso, o segundo livro de Enoque também descreve um terceiro céu, um lugar muito terrível com todos os tipos de torturas em que anjos impiedosos atormentam aqueles que desonram a Deus, com a prática de pecado, incluindo os sodomitas, feiticeiros, encantadores, bruxas, os orgulhosos, ladrões, mentirosos e culpados de várias outras transgressões. Capítulo 10.